Primeiramente, uma boa tarde então a todos. Está aqui se o som tá bom, se estão ouvindo bem. Eu vou sair um pouquinho de vez em quando para olhar ali para a tela. Então, primeiramente, muito obrigado pelos caminhos que chegaram até a minha pessoa, pelo convite que chegou por intermédio então do Wilton, algum tempo atrás. Já tinha vindo uma vez essas paragens aqui, muitos anos atrás, estou voltando agora, feliz pelo convite, para abordar uma temática que, quando foi escolhida, deveria ter sido assim, ó. Na sexta-feira nós vamos falar sobre saúde mental do trabalhador espírita. No sábado nós vamos falar sobre depressão. De manhã, no sábado de tarde vamos falar sobre suicídio, que são temas muito amplos que dariam perfeitamente uma palestra. Mas depois, conversando com o Wilton, eu vi que nós vamos ter uma dinâmica boa para que nas perguntas, o tempo é livre para as perguntas, muitas das questões não abordadas nessa exposição vão vir, né, do anseio de vocês, das dúvidas que vocês têm, daquilo então que eu passei muito rapidamente para que eu pudesse abordar pelo menos os tópicos mais importantes que me foi pedido. Então, vai ser uma abordagem mais superficial da parte da depressão e do suicídio, mas na hora das perguntas, direcionem, né, aquilo que vocês gostariam de saber ou ver esclarecidas as dúvidas a respeito dessas temáticas. Tá? Então eu peço também que tenham ciência, vai ter muita exposição ali na tela, algumas imagens, vamos chamar a atenção para cortar um pouco aquela monotonia de ter só alguém falando aqui na frente. Então os slides, na minha visão, quando a gente expõe determinadas temáticas, ele ajuda a tornar um pouco mais leve o que a gente quer aprender hoje. Quando foi escolhido esse tema que vocês têm ali na tela, seria a saúde mental, né, do trabalhador espírita, eu comecei a juntar todas as palestras que eu tinha guardadas e fui tentar montar esse quebra-cabeças para que nós possamos ter uma ideia do que está acontecendo com a gente, não só aqui dentro desta sociedade ou das outras que se veem aqui representadas, mas principalmente o que está acontecendo na sociedade como um todo. Porque o centro espírita, vocês vão ver em algum desses slides, ele é essa expressão do que acontece em casa muitas vezes, no nosso trabalho, na via pública, das dificuldades que a sociedade hoje está enfrentando em lidar com as questões mais importantes, que são as questões morais da humanidade. Claro que nós vamos ver, no decorrer dessa exposição, outras questões relacionadas à tecnologia. O quanto ela também está adoecendo as pessoas, porque ela chegou para nos ajudar e ela, além de trazer ajuda, ela trouxe problemáticas que hoje se tornaram até doenças. E no tempo que eu me formei em medicina, quase 38 anos atrás, nós falávamos em intoxicação digital. Hoje nós falamos. E hoje também é uma das causas do adoecimento humano. Então, há uns anos atrás, foi feito um trabalho. Isso foi feito em São Paulo. Quais seriam as principais razões que levam as pessoas a procurarem um centro espírita? Da mesma forma que hoje à tarde, isso deve conhecer, aquelas lá de trás também, tá? Em qualquer local que estejam reunidas pessoas hoje. Aqui, lá no Rio Grande do Sul, nós temos muitos terreiros de Umbanda. Muita gente se reúne no turno da tarde, no sábado. Há muitos que procuram, né, através da igreja evangélica, entendimento, a busca da paz, daquilo que os aflige na sua família, no seu trabalho, buscar a palavra ali. Há muitos católicos se preparando para a missa da tarde, depois da noite. E há muitos centros espíritas espalhados no nosso país que estão reunidos no sábado à tarde discutindo alguma temática importante.
Mas especificamente nesse nosso meio, onde estão trabalhadores que já têm uma caminhada significativa dentro da doutrina e por isso um bom entendimento dela, também existem aqueles que são frequentadores da casa, que estão aprendendo. De qualquer jeito, para todas essas pessoas, o esclarecimento dos motivos que levam, os principais motivos que levam as pessoas a virem aqui, a essas casas, ou qualquer uma delas, a começar o trabalho. E nós sabemos que na maior parte das vezes foram os conflitos, foram as problemáticas, se vocês estão enxergando ali, eu posso ver, interpessoais. A maior dificuldade que o ser humano tem, e ele não veio a esse orbe para se isolar, para viver só para si, ele veio para conviver. Então ele tem uma dificuldade enorme de se relacionar bem com os outros. Quando eu falo no caráter das relações interpessoais, é lá onde boa parte de vocês veio hoje. Da casa de vocês, da família de vocês, seja aquela nuclear que vocês ainda possam estar integrando, ou as demais. É daí que vem a principal razão pelo qual a pessoa procura um centro espírita. Para entender porquês, razões, causas de determinadas situações da vida. Então, não só a nível familiar, mas nas relações conjugais. Outra fonte de grande problema hoje da humanidade é como se relacionar com o seu trabalho. Será que o fato de apenas termos um índice baixo, relativamente baixo no nosso país de desemprego, significa que as pessoas estão bem no seu local de trabalho? Não. Há inúmeras doenças ocasionadas pelo estresse do trabalho, pelo descontentamento, pela insatisfação de estar no meio hostil, na percepção daquela pessoa. E ela adoece por isso. Outra razão que traz as pessoas, que provavelmente trouxe alguns de vocês aqui, ou das quais vocês têm conhecimento, são as perdas familiares. A perda real, a perda de um familiar próximo, que ocasionou e ainda ocasiona um sofrimento emocional. Os rompimentos emocionais, gente. Os conflitos que se vivem em casa com os próprios filhos. O afastamento deles da relação com os próprios pais, os irmãos, os cunhados, vivendo conflitos, desentendimentos, de brigas, de reveses, e que não procuraram uma forma de reconciliar-se, e estão vivendo distantes ou próximos do ponto de vista físico, mas distantes afetivos. Essa é uma das razões primordiais da vida das pessoas aqui. Outra causa são as doenças, as enfermidades crônicas que limitam a nossa capacidade de se locomover, por exemplo, de estar onde a gente quer, as dependências que nós temos hoje funcionais, principalmente os mais velhos dos outros. E depois, lá no fim dessa lista, nós entendemos que a busca ainda, quando há o despertar da consciência para o estudo e para o conhecimento, ainda é muito fraca. Mas existem pessoas, com certeza, que despertam para o espiritismo para estudarem, se aprofundarem. Mas então, a maior parte de nós está aqui hoje por uma dessas razões citadas aqui, principalmente as primeiras. E se nós olharmos para esse slide, as sociedades espíritas, como eu escrevi, com os frequentadores e trabalhadores, em diferentes áreas que a gente está lidando, o que elas refletem? O estado patológico, moral e ético da sociedade. A sociedade como um todo, essa sociedade civil que nós fazemos parte. Também o que está acontecendo na nossa cidade, a nível da administração da cidade, o que está acontecendo no Estado, no país, neste planeta. Nós somos o reflexo também destas alterações, destas disfunções, desses desequilíbrios que estão no cosmos, que estão nos planetas
que influenciam nossa vida, que está na administração pública, que está lá no nosso condomínio, que está dentro da nossa casa, nas relações. Então é claro que aqui a gente vem buscar isso, porque aqui reflete o que acontece lá fora. Se a sociedade está doente mentalmente, os trabalhadores, dentro da nossa sociedade, dentro das igrejas, dentro de qualquer templo religiosos, também estão tendo um grau de sofrimento ou adoecimento mental. E nós chegamos aqui ao Espiritismo com função primordial do quê? De receber esse suporte, esta acolhida. Porque aqui chegamos, como eu coloquei, com diversos tipos de necessidades. Até mesmo necessidades físicas. Né? Os centros espíritas acolhem as pessoas que têm isso. Quanto mais os necessitados de atenção, de carinho, né? Sentirem-se importantes na vida dos outros. Então, dentro do centro espírita, a gente vem buscar isso. Da mesma forma que ele também é um educandário, que ele também é esse hospital, vamos assim dizer, essa clínica, esse pronto-socorro, ele também é esse educandário, para que aqui a gente aprenda as ferramentas e as bem utilize para nós próprios. E depois, com certeza, para que essas ferramentas elas não fiquem restritas apenas a nós, mas que elas sigam ajudando os outros. Então, nós temos que falar um pouquinho sobre o que acontece com a gente. O que está levando hoje a nossa sociedade a ficar doente? Diz para vocês, alguns desses slides são o que está acontecendo com a sociedade. E nós, por sermos espíritas, trabalhadores desse centro de qualquer outro, simpatizantes da doutrina, nós, se não trabalharmos profundamente dentro dos ensinamentos cristãos, a gente se diferencia muito pouco dos outros. Tá? Porque eu sou médico geriatra em Porto Alegre e eu tenho vários pacientes que se tratam comigo por depressão, por conflitos que estão vivendo dentro de casa, por perdas, por doenças físicas, que estão lá trabalhando no centro espírita. Alguns deles, os quais que eu admirava antes de eu trabalhar, conhecia as pessoas, ou que eram chefes de algum setor, ou que eram dirigentes principais, estão buscando ajuda nos consultórios de psiquiatria, estão nos consultórios de medicina geral, clínica e geriatria, e fazendo terapia, para lidar também das suas demandas, além de lançarem mão da terapia complementar espírita. Mas nem sempre, ou boa parte das vezes, especialmente no envelhecimento, que aqui eu vejo vários de cabecinha branca, tem muita gente idosa aqui que já está vivenciando o envelhecimento, precisam mais ainda desse suporte robusto dentro, que dê significado, propósito, que os faça enfrentar as diversas situações da vida com aquela coragem, com aquela fé que o Cristo nos ensinou a ter. Mas muitos falham, né? Não conseguem utilizar essa ferramenta da espiritualidade para si próprio. Então, nós temos algumas estatísticas da Organização Mundial de Saúde que dizem que uma grande parte da população mundial, e olha que esse slide é pré-pandemia. O pós-pandemia, esse número é variável, mas esse 50% que está aqui, vocês podem colocar tranquilamente próximo dos 80%. Então eu posso dizer que em torno de mais de 90% das doenças da humanidade estão ligadas, direta ou indiretamente, a disfunções psicológicas. Não é por um vírus. Foi durante a pandemia, sim, que nós vemos uma situação diferente. Mas saindo daquele período, a maior parte das pessoas hoje tem doenças físicas, sim, e muitos de nós temos, assim como eu, que me trato, vocês, mas muitas das vezes a doença mental, a emocional, é que está mal resolvida, pouco abordada, dada a ela pouca atenção, e ela continua
mantendo a doença física ativa. Então, as disfunções psicológicas são estados adversos nossos, em que a gente ou está ansioso, ou está depressivo, ou tem raiva. Ou no dia a dia não é capaz de perdoar, no dia a dia não tem mais aquela afeição, aquele afeto, aquela empatia para com o outro. Estas situações, como vamos ver no decorrer dos próximos slides, elas aparecem e vão agravar as doenças orgânicas. Então, as emoções negativas, eu acho que não deve ter ninguém nessa sala que não saiba o que é uma emoção negativa. Mesmo que a gente esteja numa situação de ser a vítima, ser quem está sofrendo por um desajuste de um outro, por uma agressividade, uma violência de um outro, que pode ser alguém que amamos, muito próximo, mesmo nessas situações, nós ainda devemos lidar e tentar trabalhar dentro de nós aqueles sentimentos negativos que em determinadas situações nos pode até ser permitido ter. Eu posso me permitir ter raiva, estar insatisfeito com uma situação que atinja a mim e não seja eu o culpado. Posso, quantas vezes? Mas nós temos que nos olhar para dentro de nós e vermos aonde, em que nós estamos seguindo. Quem? Jesus, sim. Sua mensagem, sim. E a sua mensagem também pede para que nós consigamos internamente aprender a trabalhar o não perdão, a raiva, o ódio, a mágoa. A gente tenta, sem dúvida que sim, muitos. Então, esse estado emocional vai gerar, na população geral e em nós, muitas doenças. As mais comuns, gente, são os chamados transtornos de ansiedade. Como uma doença, como um adoecimento de qualquer um de nós que está aqui, trabalhando no centro espírita, fora daqui, também tem. Também se preocupa com o filho que está desempregado. Também se preocupa com a sua saúde física quando está passando por uma doença. Enfrentando um câncer, ou tendo uma doença crônica, ou quando tem dificuldades financeiras. Quantos de nós estamos passando, ou passaremos por situações assim, com gente conosco, ou com próximos a nós, e nós poderemos não conseguir, através das ferramentas que a doutrina espírita nos coloca, ter aquela força, aquela coragem, aquela resiliência que nos faz ultrapassar aquela situação adversa e seguir firme e forte. Tanto é que essas estatísticas mostram como a população geral em si está adoecida mentalmente. Acabou. Vai ligar, né? Vai ficar quente aqui. Então, estima-se que quase 20 milhões de pessoas no nosso país são ansiosas. Então, o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. Olha o que está escrito aqui. Isso é 2024, gente. Nos últimos 5 anos, eu sei que muita gente toma esse medicamento. É um dos medicamentos mais prescritos do Brasil. Clonazepam, Rivotril. Registrou um aumento de 22% nas vendas e chegou a quase 40 milhões de caixas vendidas em 2023. Nesses 5 últimos anos, o total de tranquilizantes comercializados aumentou 102%, quase 240 milhões de embalagens foram vendidas de tranquilizantes. Há muitas explicações por trás dessa estatística, mas ela reflete a necessidade da medicalização, porque estamos adoecidos do que diz respeito a essas questões do medo, das inseguranças, das crises de pânico, dos transtornos mais diversos a nível mental. Então, segundo esse ranking do The Mental State of All, o Brasil está entre os países com maior taxa de estresse e de dificuldades mentais. 34% dos brasileiros relatam algum problema nessa área mental. Então, segundo essa pesquisa, nós estamos enfrentando uma crise de saúde mental, evidenciada pelo quê?
pelo aumento de internações hospitalares por problemas de depressão, ansiedade e suas complicações. Um aumento cada vez maior de pessoas que recebem esse diagnóstico. A medicalização, gente, cada vez tem mais pessoas buscando esses remédios que eu citei para vocês. E não pensem que são só os idosos, que não conseguem mais dormir e tomam esses calmantes. Não! Nós vamos encontrar um percentual assustador de jovens se medicalizando e crianças. Então, é uma situação que mostra que há fatores que estão contribuindo para que a população, a sociedade, o nosso país esteja muito doente mentalmente. Um desses é o preconceito em buscar ajuda especializada, que também existe dentro do meio espírita. Há muito trabalhador espírita, isso eu digo para vocês por esse longo tempo de palestras, de livros que já escrevi, mostrando que o espírita é muito descuidado do ponto de vista da saúde física. É como se olhasse, inclusive isso, nós, no meio de uma população geral, em que as pessoas não dão muita importância, por exemplo, a Deus, ao divino, aos mestres, aos guias, que dão importância maior aos cuidados com a saúde física, no meio espírita, ao contrário. Há uma expansão significativa da consciência que nos faz entender que cuidar da espiritualidade é muito importante, mas a gente deixa muito a desejar o cuidado com a saúde física e com a saúde mental. Eu trouxe lá do sul essas paradas. De lá sim, a turma chovendo hoje, coisa boa que gosta do frio. Vocês devem estar sentindo, né? Então, vamos superar o preconceito que há ainda dentro do meio geral e também no meio nosso. Buscar um especialista. Se for um psicólogo, psiquiatra, espírita, melhor ainda? Sim, melhor ainda. Mas buscar entender que o homem, nós homens, seres humanos, somos muito mais humanos que espíritos, em cada encarnação que a gente passa. E o corpo está doente, ele precisa do tratamento também, do entendimento concomitante com as outras formas. A pandemia que se prolongou também trouxe e ainda traz reflexos profundos, especialmente para os idosos, que não conseguiram ainda retomar aquilo que tinham antes que a pandemia subtraiu. O desemprego, a desigualdade social. Mas existem fatores que podem nos ajudar. Um deles é o que está acontecendo hoje. O que aconteceu no mês de setembro, desde 2014, acontece, isso, faz 10 anos agora, acontece o Setembro Amarelo, de conscientizações para a doença mental, especialmente aquela em que o desfecho é o pior que pode existir. Eu sou assim. Então, lá pela conscientização das pessoas, muita gente está procurando ajuda. Então, a conscientização é o passo. A outra é o autocuidado, gente. É isso aqui que a doutrina espírita nos diz muito. Autocuidado. Que é que a gente, ao nos cuidarmos, de quem que a gente está cuidando? Do espírito. Se nós descuidarmos o corpo físico, esses chamados cuidados médicos que temos, o que pode acontecer dentro do nosso planejamento encarnatório? A doença física, ela pode acelerar, né, o gasto da nossa energia vital e nós desencarnarmos antes do planejamento encarnatório. Ou doenças incapacitantes são tão severas que a gente não pode mais, não tem mais condições de executar aquilo que se propôs. Porque se descuidou do físico e do mental. Então, pense sempre nisso. Essas dimensões que compõem a gente precisam serem vistas. As 4 principais. Sempre muito bem cuidadas. E não deixar alguma de lado ou 2, achando que intensificando um determinado cuidado com o espírito, a gente não vai adoecer. Vamos. Bom, aqui mostra de novo que nós estamos doentes. Nos próximos anos, até 15% da população brasileira deverá sofrer de depressão. Hoje ela é mais baixa, 6, 8% do mundo. Mas daqui a alguns anos,
ser alta, gente. Você vai chegar a mais de 15% amanhã. Então, vocês todos já devem ter ouvido falar, e muitos já foram no médico, né? Ver como é que estava o colesterol, mediram a pressão arterial, eles foram pesados, viram como é que está a glicose. São fatores de risco, não são muito conhecidos. Não sei qual é a rede de laboratórios aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é o Weiman, os grandes, maiores, né? Então as pessoas vão nesses laboratórios coletar sangue, fazer exames preventivos para detectar o quê? Fatores de risco para o adoecimento. Agora, quem é que vai num desses laboratórios, estende o braço, é coletado sangue e se vai medir quanto ele tem de raiva? Quantos miligramas por decilitro de raiva tem? De rancor, de hostilidade, de pessimismo? Não se faz ainda, mas nós sabemos que existem tabelas, rankings, para medir isso. E também, mesmo sem tabelas ou rankings, só a gente olhar, né? Para nós próprios, para cada um de nós, como é que a gente está lidando com as problemáticas da vida. Tolerando ou intolerante? Culpando os outros, se desculpando de quase tudo? Sendo pessimista, com raiva, entediado, negativista? Se a gente faz isso, nós estaremos adoecendo mais do que muita gente que trabalha aí fora e não está trabalhando nessa seara tão importante como é a doutrina e não vê dessa forma. Mantém ainda quem? As mágoas, os sentimentos. Faz muitos anos, tá? São dos estudos mais iniciais, dos primeiros estudos que foram feitos correlacionando raiva, frustração, outras coisas com doenças. E esse estudo feito lá nos Estados Unidos, pelo Journal of American College of Cardiology, em 2008, ele sucedeu um de 2009, de 2008, mostrando que a raiva e hostilidade, não é tabagismo, colesterol alto, diabetes, sabe? Estão associados a resultados de doença arterial coronariana. O que é isso? As doenças que mais matam a população do mundo, os infartos, as mortes súbitas. Então é claro que essa carinha daquele maravilhoso filme, né, Divertidamente, essa é uma emoção que todos temos. Hoje ainda, antes de vir para cá, alguns. Alguns ficaram bravos com alguma coisa, alguns se desentenderam, xingaram, passou, viemos para cá, talvez a gente volte para cá, tem que lidar de novo com situações assim, faz parte. O que nós não podemos é que essa carinha seja a constante em nós. Esse estudo feito em 2022, com 47 mil pessoas, de idade de vocês, constatou que episódios frequentes de raiva intensa, aquelas pessoas com dificuldade de controlar, né, a primeira reação, e essa vem com uma raiva, com ódio, esbraveja, né, e daqui a pouco se conta e baixa, mas não se deu conta no tempo certo ainda. O primeiro time foi uma reação com raiva. Essas pessoas, elas aumentam o risco de terem uma doença do coração bater descompensadamente, aceleradamente, levar uma parada. Ou acelerar outras doenças como diabetes, comprometer o sistema imunológico. Isso, gente, a raiva, são situações hoje que estão adoecendo a população no mundo. Por isso que nós falamos que a doença mental hoje é o mal do século. Porque a doença mental, ela é vista não só como, é o esquizofrênico. Ele é um doente mental. O borderline, os outros portadores de transtornos de personalidades, outras doenças graves mentais, principalmente o transtorno bipolar, algumas psicoses graves, a depressão, a ansiedade, a fobia, o medo, enfim, a fobia social, a fobia de aranha, a fobia de falar em ambientes em que tem muita gente, o toque e o transtorno afetivo bipolar. Há muitos desses que permeiam um percentual significativo da população mundial. E com certeza, nessa sala há alguns que tratam sua depressão, tratam seu transtorno de ansiedade, convivem com eles, estão tentando levar adiante essa situação sem que as comprometa o bom desempenho, a sua capacidade de estar aqui trabalhando. Mas isso é o mal do século, porque a sociedade, nós somos exatamente isso que eu disse para vocês, esse reflexo.
E a ansiedade, gente, pode ser isso aqui, essa pessoa que está frequentemente assim, botando mais pelas ventas, como a gente diz, ou ela é aquela pessoa que tem a doença, transtorno, ou tem aquele que costumeiramente a gente diz ansioso. Posso que vocês estavam ansiosos hoje, estavam? Um grau de ansiedade para manter tudo isso aqui organizado, para que aquelas pessoas que prometeram que viessem, o Wilton parava de perguntar onde é que eu estava chegando, dizia, né, ficava feliz que eu estava ali, etc. A preocupação dele na minha vinda aqui, e assim vai, todos nós temos as nossas. É uma ansiedade que faz parte da nossa vida, porque ela não pode ser a constante da nossa vida, nossa característica. Aquele lá é elétrico, aquele lá é ansiedade o dia todo. Isso não é bom, isso não nos faz bem. Vai levar, como diz aqui embaixo, a graves prejuízos. Tá no bolso, claro. Mas principalmente prejuízos no trabalho, nas relações entre as pessoas, na relação com os outros, com os filhos, aqui dentro do serviço, estourando e explodindo, e os problemas lá fora não estão sendo adequadamente controlados, e aí tu vem aqui e acha que aqui tu vai, né, por um passe magnético, simplesmente, por uma intercessão dos mentores da egrégora daquela casa, ser suficiente para resolver o problema. Não será suficiente. Ela precisará de uma abordagem de frente diante da situação, de buscar ajuda profissional, muitas das vezes buscar tratamento medicamentoso de correntes que forem. Pense nisso. Porque não é problema nenhum ter enfermidades físicas ou mentais sob controle e estar trabalhando em atividades das mais diversas que as casas espíritas oferecem, estando bem e sob controle. Outro grande problema que quem ainda trabalha tem, que é esse estresse do trabalho. Talvez aqui, na cidade praiana, acho que o estresse é menor, a gente olha para um lado, vê um verde, do lado vê o mar. Então, isso alivia, isso é uma energia boa, alivia, mas quantos estão, né, vivendo em ambientes, vamos dizer, quase paradisíacos? A maioria não está. A maioria está lá, seus escritórios, na cidade grande, como Porto Alegre, Chifre, Ramos, cidades grandes, com estresse no trabalho. Então, estudos mostrando que sim, o trabalho é importante, a falta dele nos gera sofrimento, mas muitas das vezes o trabalho que fazemos é estressante, tão desgastante que nos adoece. E esse estudo feito alguns anos atrás mostrou que existem antídotos, existem formas da gente combater o estresse do trabalho. Por exemplo, chegando em casa depois do trabalho fazendo uma atividade física, chegando em casa se envolvendo em uma atividade social, cultural e espiritual. Provavelmente os que trabalham num trabalho que é perigoso, vamos dizer, eu trabalho numa empresa, tem risco de alta periculosidade, eu trabalho em presídio, eu trabalho em atendimento público no INSS, por exemplo. Então, esse tipo de estresse, quando a pessoa chega num ambiente como, por exemplo, a casa espírita e vem trabalhar, aqui ela tem condições, sim, de ver aquele estresse levado, né, de alguma forma relevado. Sem dúvida que ajuda. Alguns anos atrás, se falava muito dessa doença, chamada burnout. Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar assim do burnout, que é em inglês, que significa síndrome do esgotamento profissional. Muita gente hoje em dia, por isso que fala, e talvez seja um dos motivos principais da procura de pessoas que chegam às casas espíritas, que vão ser atendidos inicialmente por graves problemas de falta de controle, exaustas, exauridas, cansadas, querendo largar tudo, um cansaço físico, mental, uma alta tensão emocional, porque o seu trabalho, ele é necessário, eu preciso dele, mas ele é um trabalho sacrificante, que leva a desgaste e esgotamento. Então esta síndrome, junto com novas informações que vieram agora, no ano passado, da sociedade, inclusive nossa aqui brasileira, da Sociedade de Cardiologia lá de São Paulo, mostrando que a quantidade de pessoas jovens, eu estou aqui com
pouco de claridade que eu não consigo ver, mas na entrada ele tinha pessoas jovens. Muitos desses jovens jamais imaginaríamos, anos atrás, que pudesse ter um infarto. Mas eles estão convivendo com o fungo ainda, do que parece. Mas estão comendo mal e já estão se tornando diabéticos cedo. Já estão tendo pressão arterial cedo da vida. Não olham para o seu colesterol, fazem cada vez menos exercícios, menos atividades físicas, cada vez estão mais obesos e vivem um estresse social. É o estresse do trabalho, o estresse vai ter uma produção, o estresse vai passar no Enem, o estresse disso, daquilo. Isso se junta, gente, está levando ao jovem, de 20 e poucos anos, infartar. Porque há fatores na nossa sociedade que estão levando a que a nossa cabeça parece que vai explodir. A gente está com enormes dificuldades de encontrar tampões, antídotos, situações que a gente faça, mesmo no período de trabalho, que possam quebrar um pouco essa sequência de estresse. Esse autor, Augusto Cury, um grande escritor brasileiro, escreveu inúmeros livros sobre isso. Ele fala muito sobre o excesso de informação que a gente está vivendo, sobre o excesso de atividades que a gente tem, a quantidade de trabalho intelectual que nos é exigido, não dos mais idosos, mas dos mais jovens que ainda estão trabalhando, que são exigidos por isso, um excesso de preocupação, um excesso de cobrança e um excesso de utilização das mídias e da internet. Há muito ele falava, faz mais de 10 anos que ele já falava nos seus livros, e hoje ele traz coisas mais recentes, mais novas, falando que nós estamos vivendo esta situação que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Muitas pessoas que procuram atendimentos médicos e emergentes, muitas pessoas que se aconselham dos seus terapeutas, muitas pessoas que procuram também orientações nas casas espíritas, elas estão referindo ansiedade, uma mente inquieta, agitada, uma insatisfação com a vida. Muitas já não têm mais aquele propósito que tinha antes, um cansaço físico exagerado, tudo ali. Uma irritabilidade, uma flutuação na nossa questão emocional, uma impaciência, uma dificuldade de se sentir relaxado, déficits de concentração e memória. E transtornos do sono. Hoje é uma legião de pessoas, incluindo muitos de nós, que temos queixas como esquecimento, distração, achando até que já estão demenciados. Hoje à noite eu vou falar no centro espírita sobre demência senil de Alzheimer, vocês vão ver que é diferente. Mas claro que no Alzheimer também há esquecimento como uma das causas, mas aqui é a distração. A cabeça está tão cheia de pensamentos e coisas para serem resolvidas que não dão conta. Nós não temos uma capacidade mental para absorver tanto demanda. Especialmente se a gente está em conflito. Eu falei para vocês que alguns anos atrás, quando faz 38 anos que eu me formei, jamais tinha isso aqui. Nunca falava. Dos anos para cá, já foram catalogadas, inclusive, classificadas como doenças, as pessoas que estão envolvidas demais na dependência dessa tecnologia. Não tem como a gente se desligar dela, mesmo eu que estou falando com vocês, eu só consigo me desligar dele porque eu estou aqui, né? Se eu não estivesse preso aqui diante do meu, eu estaria dando uma olhadinha o que tem ali. Que eu ia para o Instagram, Facebook, uma olhadinha. Isso é o nosso dia a dia. Mas o nosso dia a dia está sem medida. Estamos sem medidas para isso. Estamos utilizando demasiadamente para quase tudo. Não paramos para a leitura de um livro, não paramos para uma outra atividade, porque aquilo ali faz em nós alguma coisa que vocês vão ver o que ele nos faz. Olha a analogia da internet com a dependência química. Foi feita, vocês ouviram falar de CID, né? Preciso atestar, o médico tem que dar um código. Então o CID é esse Código Internacional de Doenças, uma classificação, na verdade, internacional das doenças por códigos. CID-10 fazia mais de 30 anos que contemplava algumas doenças e alguns anos atrás, os americanos lançaram o CID-11.
Ainda não está circulando amplamente no Brasil, porque ela está sendo traduzida, adequada para as situações, mas foram incluídas duas situações. Dependência da internet. Hoje a gente é dependente de uma série de coisas, tá? De cafeína, de álcool, e nós somos dependentes da internet. E nós podemos também ser dependentes de qualquer instrumento digital. E a outra questão que apavora e assusta os nossos sistemas de adolescência, que chama Game Disorder. Estamos vivendo situações dessas, do quanto esses jogos acabam levando a alterações mentais, flutuações daquilo que nós chamamos prazer e dor. Então a explicação de por que esses aplicativos das redes são tão gostosos, a gente toda hora entrar no Instagram. Eu vou postar hoje de noite as fotos que eu bati na Praia do Rosa, que eu não conhecia, e aqui em Garopaba. Porque o Papai do Céu lá abriu o sol na hora que eu estava nas duas praias, porque ficou bonito o sol. Vou mostrar para meus amigos, porque vamos. Nada demais. Agora, o que eu não posso é ser escravo destas publicações. De tudo que eu faço, eu coloco. Ou eu conduzi minha vida seguindo certas pessoas, da vida dessas pessoas, e querendo que a minha seja parecida ou igual. Isso gera doença. E as pessoas estão buscando cada vez mais nessas redes sociais exatamente o quê? E como é que funciona isso lá na cabeça da gente? É que nem a cocaína. É que nem um estimulante qualquer que a gente usa, fica muito bem, porque eleva os picos de dopamina, mas como nenhum neurotransmissor consegue se manter elevado, do tempo ele cai, e quando ele desce de nível, ele causa uma sensação de ruim. Então lá vou eu de novo olhar para o Instagram, lá vou eu postar outra coisa, lá vou eu buscar aquela droga. E ela está adoecendo grande parte da população. Bom, essas são algumas das problemáticas humanas da sociedade que estamos inseridos, da cidade que moramos, do Estado, que atinge a todos nós, que também somos dirigentes, ou palestrantes, ou escritores, ou quem quer que vocês admirem do mundo dos espíritas, palestrantes, escritores, tudo mais. É isso, né, gente? Temos essa coisa de idolatrar, de admirar, e acho que essas pessoas são também totalmente equilibradas. Lidam com os seus problemas, quiçá mais intensos e difíceis, os menos expressivos, vamos assim. Esse é um dos grandes problemas também da humanidade, da nossa sociedade contemporânea, e é refletida no Centro Espírita. Pelo menos na sociedade que eu trabalho em Porto Alegre, existe um grupo de boa idade onde se reflete muito ali o isolamento social, aqueles idosos que não têm seus filhos vivos, parentes, mas não são. Então a convivência mínima, né? Eles moram no mesmo ambiente, no mesmo terreno, não se fala mais. Então isso está adoecendo as pessoas. Isso está adoecendo demasiadamente os nossos idosos. Isso é tão verdade. Tudo bem. Antes da ciência trazer os seus instrumentos, as ferramentas para comprovar, ficava assim, mas é conversa, isso aqui, um monge diz tal coisa. Tudo parecia meio assim, subjetivo demais. Mas aqui, esse trabalho foi publicado pelo American Heart Association em 2022, das maiores associações médicas do mundo, americana, e ela viu que o isolamento social e a solidão, que não são coisas físicas, não é o colesterol, não estamos falando do colesterol, nós estamos falando dos níveis de glicose, tudo mudou, né? Pressão, os níveis baixaram, colesterol cada vez mais baixo, glicose. É isso que a ciência está buscando equacionar as consequências do mau uso da nossa alimentação, etc., dos nossos hábitos. Então, isso aqui não é um valor objetivo, absoluto, mas é o que se está observando nas pessoas quando elas estão ou em isolamento social ou tendo uma solidão. Vejam o que elas podem fazer a nível comportamental. Se viu isso muito na pandemia. As pessoas que moravam sozinhas, que não conviviam quase ninguém, que estavam no centro espírita e depois veio a pandemia e se continuou fazendo as transmissões, como estão fazendo agora. Eu vou ficar em casa. Então essa pessoa não vem aqui, não convive com os outros, não interage com os outros. O benefício é muito grande.
ela está em casa. Em casa ela pode continuar sozinha e continuar sem ser vista pelos outros ou ver alguém. Ela vai começar a ter alterações de comportamento. Por exemplo, a falta de atividade física ela vai agravar suas doenças, ela pode aumentar de peso, ela pode abusar do álcool, do fumo, ela pode ter uma menor aderência à medicação. Não dá mais remédio, tem que renovar a receita, tem que pedir para o médico, tem que fazer exame, tem que ir no médico. Começa a não fazer isso. E adoecer. E ela vai ter lá do outro lado o quê? Doença das coronárias, infarto, AVC, morte, súbita, demência. Tudo isso aumenta só pelo fato dela se isolar. Há outras alterações que podem acontecer, sim, psicológicas. Aumenta a ansiedade, aumenta o medo, aumenta a insegurança. Surge a depressão, agrava a depressão. E a depressão e a ansiedade do lado de cá fazem a mesma coisa. Aumenta os índices e o risco de a gente infartar, de termos um derrame cerebral, de morrermos subitamente. E demenciarmos, morrer de noite, quem for. E as alterações fisiológicas, nosso sistema imunológico vai se alterar, vamos ter um corpo mais inflamado, vamos viver com problemas. Por uma situação, por um hábito, por um comportamento. Uma partezinha eu falei, tá? Como me deram 1h30, eu tenho que rebolar para ir até 1h30, até as 13h30. Mas vocês viram que algumas das doenças do dia a dia, do cotidiano das pessoas lá de fora, que vocês conhecem, também é de vocês. Também é minha. Quando estas situações se agravam, elas vão levar a um dos piores desfechos que uma doença mental pode levar, que é o suicídio. Então, como me foi pedido para falar um pouquinho do suicídio, eu quero trazer para vocês alguns dados que mostram agora, nesse estudo de março desse ano, veja o que ele evidenciou. Mais de 620 mil pessoas morreram do suicídio no ano que passou. Ainda é alto. Baixou. Depois da pandemia houve uma redução. Tinha uma época que era 1 milhão de pessoas. No Brasil? Sim, o Brasil tem 215 mil pessoas. É muita gente. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Terceira causa, a primeira causa são acidentes. 73% dos suicídios no mundo todo ocorrem em países de baixa renda. Quais seriam as razões para o suicídio, segundo esse estudo? São múltiplas. E aqui eles vão dizer que tem muito fator social envolvido. O social. É não ser visto, não ser mais notado, não se sentir mais importante. Ocorrer um vazio na vida, faltar em propósitos, objetivos dessa existência. Há culturais também, biológicos, sim, doenças físicas que levam à depressão, dependências químicas, muitos, tá? Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio. Sabemos disso. Uma tentativa anterior de suicídio é um importante fator de risco para que esta mesma pessoa cometa outros. Então, dentro de todas essas pesquisas e trabalhos que estão sendo feitos, se busca muito ajudar aqueles que já tentaram aquela família e convive com o suicídio, que a gente chama de pós-venção, que vem depois do cuidado, depois que ocorreu o suicídio. E a faixa etária mais comum, dos 15 aos 30 e poucos, e depois, acima dos 70 anos. E nós vamos ver que há um número significativo de pessoas idosas chegando ao momento da sua vida, concluindo, não tenho mais nada que me prenda aqui. E bom, não tenho netos, os filhos se afastaram, não há mais, estou sozinho, estou vivo, estou viúva, doente, estou lidando com muitas perdas, o vazio é imenso, se programa, se organiza bem, e é muito assertivo a forma com que o idoso escolhe para se suicidar. O jovem tenta diversas formas, às vezes nem querendo, apenas que seja observado que alguma coisa precisa ser feita, mas o idoso está decidido. No Brasil, então, segundo esse estudo de 23, houve 11.500 internações relacionadas a lesões de pessoas que tentaram infligir no seu próprio corpo. O total representa um aumento de mais de 25% em relação a 2022. Desde 2014 que começaram as campanhas, gente? Claro que essas campanhas têm ajudado. O que será que faz um jovem adolescente
buscar esse caminho. Aquilo que nós falamos no começo. Transtornos mentais, distúrbios do humor. Quais são os distúrbios do humor mais comuns da humanidade? Depressão. A depressão, seja ela unipolar ou a que está no contexto do transtorno afetivo bipolar, das causas principais que levam as pessoas em diferentes idades, especialmente o jovem. E aqui eu botei com essa criança também. Faz isso. Transtornos por abuso de substâncias está em segundo lugar. Aí entram aquelas doenças mais raras, mais difíceis, como a esquizofrenia, outros distúrbios de transtorno da personalidade, as ansiedades, etc. Então o jovem, que na comunidade de vocês é acolhido, ele vai, na maior parte das vezes, expressar que por trás do seu pensamento, ou por trás da sua ideação, ou por trás da sua tentativa efetiva de tirar a vida, estava certamente seus conflitos interpessoais, provavelmente a família, ou um caso também conjugal, e quase sempre há um envolvimento da droga, ou aqueles que estavam em tratamento para doença mental, especialmente o esquizofrênico ou bipolar, ele abandona facilmente a medicação. Ele deixa de tomá-la porque são medicamentos que regulam e controlam seus problemas, que pacientes são genéticos, orgânicos, essas doenças, mas levam a complicar a situações que esse paciente que se medica, ele desiste de tomá-las porque são medicamentos que sempre aumentam o peso. Determinam a dinamia, cansaço, sonolência, mudam muito, afeta a libido. São pessoas que muitas vezes não querem se medicalizar para melhorar aquela doença mental, abandonam os remédios, e nesses abandonos vem a vontade, vem o desejo do suicídio. Também há uma coisa muito comum, que é entre essa segunda faixa etária, frequentemente, que começa o suicídio, que são os idosos. O que faz um idoso pensar no suicídio e tomar esse caminho da vida? Mesmo sabendo que o suicídio, segundo palavras de Leon Denis, não elimina as dores da alma. Não cessarão os teus conflitos quando tu despertares em um ambiente muito hostil a ti após esse ato. Mas, diante de um luto, diante do isolamento social, da percepção que o idoso tem de que ele passou a ser um incômodo, um estorvo, um peso para os outros, os seus familiares, que ele começa a perceber que sim, que ele começou a perder capacidades, ele teve um derrame cerebral, ele ficou cego por um glaucoma, ele caiu, ela caiu, quebrou o colo do fêmur e ela não caminha mais, depende dos filhos, depende da nora, carrasca, malvada, agora está me cuidando. E assim, sempre brinco. As dificuldades financeiras, né? Essas condições, gente. A falta do sentido de ter algo para continuar fazendo. A família que vai diminuindo, que vão vindo os amigos, vão desaparecendo. A aposentadoria que chega, a perda total de um senso de propósito na vida. Enfim, há muitas destas causas aqui presentes que levam as pessoas idosas a buscarem suicídio. E por que isso nos surpreende? Porque o idoso, diferente de outras pessoas de menos idade, ele silencia. Muitas vezes ele silencia para não, aumentar a situação, a sensação de que ele é apenas um incômodo para os outros. Ou que ele só reclama e que filhos e outras pessoas não o procuram, não dão o suporte devido. E aí muitos pais não levam seus problemas mais para os seus filhos, escondem as verdadeiras situações que estão passando, planejam daqui a pouco o filho ou a filha, o neto, responsável, pensamento que o pai tentou se matar, que a mãe buscou o suicídio, por acaso não aconteceu, mas que ela estava sofrendo muito calada. Aí vem aquela situação, mas por que não sabia? Por que não pediu ajuda? Por que não me liga?
muitas vezes, até essa comunicação que hoje está facilitada pelas redes sociais, que também são problemas que nós vimos, mas ajudam muito neste momento, até elas escasseiam. Escasseiam. Até elas começam a ficar eventuais. E aquele pai, mãe, vovó, que tem as suas demandas afetivas mal atendidas, vai acumulando isso. Não vai vendo o propósito no fim daquele túnel e busca realmente esse caminho. E o rompimento emocional, as dificuldades de comunicação do cotidiano são as que mais pesam. Não sei se a cidade de vocês tem grupo da terceira idade, da verdade? Tem. Muito. Olha, a procura é cada vez maior. Ali eu vejo como esses idosos vão encontrar ali aquilo que eles não têm em casa. São os amigos que se formam nesse grupo, que passam a ser aquela pessoa que ocupa o espaço que talvez os filhos poderiam estar ocupando. Que é de terem, se visitarem, se verem, ouvirem as demandas. Então, por isso que os grupos da terceira idade ajudam muito. Tá? Isso aí nós já vimos. E aí, o quê? Quais são os fatores que podem proteger? Aqui nós estamos. Olha como a gente está aqui. O destaque. Espiritualidade. Os movimentos sociais ajudam muito. As próprias redes sociais fortalecidas. Aquela participação numa comunidade, seja qual for. Seja para torcer lá para o Internacional, não ter baixado. É o meu time. Ou seja se reunir para no caso que tem muito no sul, os grupos folclóricos, seja para fazer roupa para quem precisa, campanhas de atendimento aos outros, se sentir ali. Vocês vão ver depois, tem uns slides mostrando como eles se sentem bem quando eles ajudam. Tá? Comportamentos de busca de ajuda, especialmente para mulheres. Tem muito movimento de ajuda. Conexão com a terra, espiritualidade, ancestralidade, redes de parentesco e continuidade cultural. Ter um propósito, um papel a desempenhar, ajuda demais a gente espantar esse mal. Esse grande homem que viveu na Terra, ele deu um dos maiores exemplos de capacidade de recrutamento de propriedades, atributos internos que todo ser humano tem. É dele, íntimo. Ele resgatou dentro dele a capacidade de ver no sofrimento um sentido ligado à espiritualidade. Isso que ele fazia esse link. E assim ele se manteve aqueles vários anos nos campos de concentração, perdendo esposa, perdendo os pais, perdendo tudo que tinha, e conseguiu sair daquela situação, recomeçar uma vida, criar uma corrente psicológica, né, que ajuda até hoje as pessoas. Então ele dizia, pelo senso de significado e propósito, é um preditor-chave do bem-estar humano. Ele não disse que propósito e significado é isso. Ele não disse que o propósito tem que se juntar dinheiro, fama. Não. Está falando de um propósito muito íntimo de cada um. O dele era, ele acreditava na força que existia, assim como existia um propósito de sofrimento, né? Tinha que ter um sentido. E ele encontrou nas dificuldades oportunidades de crescer. Falei um pouquinho sobre o suicídio, tá? Alguns fatores que aumentam a chance. Nós, pensa que nem o espírita já tentou, buscou o suicídio. Sim. Muitas pessoas religiosas, mas que não tiveram aprofundamento suficiente para aquela dimensão ser tão importante. Na hora da dificuldade, não conseguem utilizar as ferramentas que poderiam estar utilizando esse próprio. Entender que isso é comum hoje, fora daqui, aqueles que estão muito sós, desamparados, sem uma rede de suporte, como a doutrina do Espiritismo é uma rede de suporte muito boa, como os amigos, colegas, com os amigos da faculdade, com os grupos sociais, com os grupos de outros credos, todos são
fatores. E um olhar muito atencioso aos nossos idosos. Olhar, perceber as mudanças que eles podem estar apresentando. Por que eles já estão pensando na morte, falando na morte, programando já lá a cremação ou a carneira no cemitério? Por que já estão se desfazendo de certas coisas que têm? Um olhar atento. Se os seus familiares não estiverem próximos observando isso, eles vão se sentem sós. Vão acabar buscando isso. A outra situação que eu quero falar rápido é a depressão. Como nós vimos que a depressão é uma patologia muito frequente. Os especialistas dizem que ela é subestimada nessas estatísticas que são reveladas aqui no Brasil. E que se nós fôssemos todos agora, vou dizer para vocês que eu já tive, já tratei muitos anos atrás. Se forem perguntar para cada um de vocês na saída ali, e não é anotar no papel, botar um nome, chamar a Rose, ou já teve depressão? Está com depressão? Está tomando antidepressivo? Boa parte de vocês, não estou tomando. Não tem, não tive. Muita gente esconde o receio de ser visto, ainda interpretado de uma forma errada, como por causa disso ser uma pessoa doente que talvez não estivesse trabalhando naquela função disciplina que qualquer. Há um tempo atrás, quando começaram as pesquisas com orações e preces em pacientes em UTI nos Estados Unidos, que faziam grupos, que uns iriam orar pelaqueles e um outro grupo não iria receber oração. Os primeiros estudos começaram a ter resultados assustadores. Aqueles que recebiam pré-orações morriam mais em UTI do que os outros. E aí, obviamente, não podia ser pela oração, se a oração era para a pessoa, dentro do possível, se curar ou sair dali, mas era porque houve viés, houve erros metodológicos para fazer aquilo, e as pessoas que sabiam que estavam recebendo a prece e a oração, elas desenvolviam um mecanismo de estresse e um medo imenso, achando que realmente iam morrer. É como se o padre chegasse na UTI e fosse da extrema unção para um e não para o outro. O que aquele que ainda está lúcido na UTI recebendo a extrema unção vai pensar? Então começaram a mudar as metodologias e viram que não é isso. A mesma coisa acontece quando muita gente leiga diz que nos centros espíritas está cheio de gente doente. E a doutrina espírita, ou a igreja, ou a fé, não ajuda essas pessoas porque elas estão lá doentes. Então eles invertem a situação. Como que se a crença e o trabalho dentro de uma desse serviço adoecesse as pessoas. Mas a verdade está nos centros espíritas, em outras instituições em que tu abre a tua consciência para um entendimento maior, há mais pessoas doentes? Sim, por quê? Porque tem essa expansão da consciência. Tem esse entendimento que sofrem de doenças físicas e mentais e que precisam ajuda de diversas formas de terapia. Então, começa por aí. Não há por que temermos ou ainda termos constrangimento disso, ou de ocorrer, como eu já vi em determinados casos, de ocorrer a discriminação, o afastamento, o desligamento, simplesmente porque essa pessoa toma lá o seu escitalopram, a sua duloxetina, seus medicamentos para equilibrar questões importantes que também são difíceis. O que não pode em nenhum lugar é desequilíbrio. E preferencialmente, se vocês acham e pensam ainda que as pessoas da sociedade que nós aí temos contato através das mídias sociais, ou de uma novela, ou de alguma manchete qualquer, são lindas, maravilhosas, que vivem viajando, as Kardashian da vida, ou todas essas pessoas extremamente glamourosas que vivem sob apenas fachadas, não têm seus problemas? Um dos maiores psicanalistas paulistas, que desencarnou alguns anos atrás, que era psicanalista das pessoas de mais alta sociedade paulistana, ele disse: o meu consultório está cheio de pessoas repletas de problemas emocionais, que na vida social parecem bem normais, mas convivem com uma série de problemas e não admitem. Então, buscar ajuda, entendimento da depressão é um passo
Muito importante. Tá? Faz parte da nossa caminhada evolutiva. Então, há muitas causas para a depressão. Podemos entendê-la como uma predisposição genética, sim, como uma disfunção de toda a nossa neuroquímica cerebral, que ainda permanece essa teoria hoje como uma das mais aceitas. Dificuldade de se adaptar a certos padrões, como consequências a experiências individuais que determinem o quê? Sofrimento psíquico, contexto social. Dificuldade de adaptação. Aí entra uma questão muito frequente nas causas de depressão hoje. A adaptação ao estresse. Lidar bem com o estresse social, com o estresse do trabalho, com as problemáticas familiares. Essas são por trás de quase todas as depressões, do ponto de vista físico da medicina, é o estresse. Está por trás como causa da maior parte das depressões. Mas nós precisamos olhar a depressão com ampliada lente. Além dos fatores bioquímicos, psicossociais, traumas, emocionais, físicos, a visão reencarnacionista traz a questão do quê? Do temperamento, do psiquismo do nosso espírito. Nós reencarnamos com as tendências psíquicas do temperamento desse nosso espírito, do que ele traz das vidas anteriores, que o faz continuar aqui tendo comportamentos de negativismo, manter hostilidade e raiva, pessoas que não modificam sua forma de pensar, que têm um caráter extremamente rígido, são muito autoritários, não cedem, permanecem e mantêm aquele pensamento ultrapassado, errado. Muitas dessas pessoas trazem essas características e nessa vida não conseguem, através dos trabalhos aqui realizados pelo seu esforço próprio, pelos outros, de resolverem isso. E aí entra a outra questão, que a ciência tradicional não vê da mesma forma que a doutrina espírita, que são os processos obsessivos. Especialmente os graves, mantidos ao longo de muito tempo da vida de uma pessoa. Então, aqui do lado diz que a depressão é uma reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para ver plenamente a vida que está vivendo e que optou, que se programou dentro do planejamento reencarnatório feito antes de vir, que nessa vida boa parte dele foi apagado, chega aqui, enfrenta as dificuldades, lida com aquelas situações que muitas vezes foram-lhe informadas previamente, que passaria por isso, perda de um filho, de uma doença, situações financeiras adversas, etc. E não consegue enfrentá-las novamente. Então, dentro dessa dificuldade do próprio espírito de se ver incapaz de lidar, ele abre também o quê? As possibilidades da intervenção. Como diz aqui no Livro dos Espíritos, que eles, os espíritos, influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. E em muitas das vezes são eles que nos dirigem. Como que eles fazem? Ao longo de muito tempo, sem essa nossa vigilância de vir ao centro espírita, fazer tratamentos espirituais, buscar a reforma íntima, aplicar a terapia espírita, etc. Apesar de tudo isso, às vezes a gente recai, mas se a gente busca esse esforço contínuo de aprendizado, a gente evita. Agora, e os muitos que não se dão conta? Aquela influência onde? No corpo mental. Daquele envoltório do perispírito que se dá nessa região, na mente, que transmuta sentimentos em pensamentos, que cria os seus sentimentos, que se transformam nos pensamentos, que como uma energia se circula, avança, se espalha por todo o nosso corpo, do corpo mental até o duplo etéreo,
como uma energia, chegando aos centros de força, atingindo ali todas as conexões com as células, com as glândulas, com os sistemas, afetando todo o nosso corpo. Ali pode começar através de pensamentos intrusivos, né? De ódio, de raiva, de vingança, de cobrança. Ali começa também uma influência muito negativa que leva a pessoa, muitas vezes, ao suicídio. Então, dentro desta gênese, das inúmeras causas da depressão, precisamos levar também em consideração que o paciente possa estar sofrendo influências negativas de outros espíritos ou dentro de si não tendo a capacidade de mudar. Pois bem, dentro dessa dimensão da mente dos sentimentos, tem o mesmo motivo, né? Nem um pouquinho mais. Então, uma consciência rápida para vocês. As nossas células estão constantemente sendo bombardeadas por uma ampla variedade de sentimentos e emoções que a gente tem. Isso é uma grande verdade. Então, dependendo da suscetibilidade de cada um de nós, e nós já conhecemos às vezes as nossas fraquezas, mas não temos certeza em que somos mais suscetíveis, a gente vai gerar em nós próprios estados de saúde ou de doença. Então ali vocês viram naquele slide anterior, para não voltar, que quando a mente, o coração, sentimento e razão estão brigando, a consciência está se dando conta daquilo, e as células do nosso corpo elas vão sofrer. Então essas células, neurônios, estarão felizes se os estados emocionais que eu tenho na minha mente, o bem que eu faço, o esforço que eu faço na minha reforma, as tentativas da prática das virtudes que eu procuro fazê-las ao longo dessa caminhada, refletirão em mim e farão com que esses meus neurônios se conectem felizes. Ou o contrário, gente. Também poderão essas nossas células se tornarem reflexo do nosso estado emocional e ali, porque estão vinculadas a nós, elas também terão movimentos energéticos ruins, os nossos centros de forças não girarão daquela forma que tem que girar com aquela velocidade, não irradiarão aquela luz safirina, verde, conforme for o chakra, em benefício da gente, trará para nós problemas das mais diversas formas de doenças. Podemos ter um infarto, podemos ter problemas intestinais, cerebrais, no nosso próprio sistema imunológico, poderemos ter problemas de pele. Grande parte das pessoas tem o que chamamos psicodermatoses. A maioria de gente que vive tendo problemas da pele, trata, vai no dermatologista, toma antialérgico, não melhora, e continua com raiva, com ódio do marido, que quer matar a esposa, e trai, tem ódio da síndica, e briga com esse e aquele, e a vida é um inferno, que não perdoa esse, não perdoa aquele, e a pele vai refletir os problemas, assim como outras partes do corpo, na forma de dores, de cansaço. E como diz aqui, estudos realizados sobre os efeitos do estresse no organismo demonstram que o que realmente afeta é o significado e a interpretação que nós damos para aquela problemática. Que numa família em que perde-se o pai, com vários filhos, nem todos interpretam aquela perda ou as problemáticas que surgirão a partir da perda da mesma forma. Uns encararão de uma forma mais positiva, por serem mais resilientes, e outros sofrerão os danos daquela situação, e no corpo repercutirá isso. Então, gente, o que nós precisamos nesses minutos finais é buscar em nós conexões com emoções positivas. E há muitas dessas emoções que permeiam o nosso existir, que estão dentro de nós, dentro desse nosso grande reservatório, um manancial enorme dentro de nós. Você já deve ter ouvido falar, essa propriedade inerente ao ser humano, chamada resiliência psicológica, que é a grande capacidade que a gente tem, que está em nós. Não temos simplesmente nada. Todos temos, e por conseguinte todos vamos lidar bem com as adversidades, não. Essa é uma propriedade que ela depende de alguns fatores, de alguns critérios, que são essa capacidade da gente reagir à perda
Superar as mulheres que superam seus cânceres de mama, passam mais de ano lidando com a doença, superam, reagem, encaram todas as outras dificuldades da vida com a mesma força ou mais do que passado. Por quê? Porque conseguiram superar adversidades, porque descobriram dentro de si capacidade de recuperar-se, se adaptar. E aí começam, a partir dessa adaptação, essa é a palavra-chave da resiliência, adaptação positiva diante daquela situação. E aí começam, a partir dali, né, criam ONGs, fazem trabalhos, escrevem livros, passam a ser defensoras daquela situação, etc. Mas isso vem do nada? Será que basta eu pedir ao Deus, Jesus, aos meus mentores, por favor, me faça resiliente? Quero resiliente. Não basta só isso. Existem questões importantíssimas que vêm de uma característica da pessoa. Os mais pessimistas, negativistas, materialistas não são pessoas resilientes. Aqueles que já têm, eu não esqueci de passar para vocês. Aqueles que já têm, tá? Resiliência psicológica, tudo que eu falei. Aqueles que já têm essa capacidade de adaptação e ajustes exitosos diante das adversidades são pessoas que geralmente são mais espiritualizadas. São geralmente pessoas que já têm dentro da sua característica, do seu psiquismo, características de ser pessoas mais otimistas, mais altruístas, mais bondosas, mais voluntárias e um apoio social. Não vem do nada, vem desse suporte. Não que os outros que não as tenham essas características, porque não creem, não sejam espíritos, não vão conseguir reagir. Claro que não. Mas essa capacidade que quem estuda a doutrina e quem faz parte de trabalho em prol da sua melhora moral, entende que essa crença profunda faz-nos entender os porquês dessas coisas que acontecem em nós. Especialmente as pessoas idosas. Porque os idosos mais espiritualizados são aqueles que têm o maior envolvimento em alguma crença, eles têm mais chances de resolverem assim através do desenvolvimento dessa propriedade, dessa capacidade. Porque eles acreditam que podem superar. Eles acreditam, a fé deles faz acreditar em forças que cada um tem. Eles lembram das palavras do Cristo mais do que ninguém, de que todos possuímos as virtudes do Criador, que todos poderíamos fazer o que Ele fez e um pouco mais, na medida da evolução de cada um. Então, isso que nasce de troncos secos, que são capazes de sair nessa imagem, simbólica, são os dois braços importantes para nós lidarmos melhor com o adoecimento mental. Se tivermos as doenças mentais, que elas não determinem tantas complicações, ou que elas passem a ter uma resolução melhor. E isso se sabe através de estudos, que quem tem uma fé mais robusta, que quem participa, ocupa-se com atividades religiosas ou espirituais, pratica dentro de si mais as virtudes do Cristo, tem capacidades inerentes para enfrentar melhor as situações adversas de todo tipo de situação. Lidar com as emoções, gente, dos nossos sentimentos é um grande desafio que nos é imposto. Se nós optarmos pelo otimismo, se nós optarmos por uma condição de ser mais otimista, e há muitos estudos mostrando, médicos, que nós podemos mudar muito a nossa vida através de posturas mais otimistas. Veja o que diz aqui, uma visão otimista da vida. Não é uma negação das problemáticas da existência. Viver ilusoriamente no mundo que não existe. Mas mesmo sabendo que existem problemas, que existem dificuldades na minha vida, mas manter uma visão otimista da vida, isso pode ajudar a pessoa a ter um melhor desempenho no seu trabalho. Ela auxilia ela a pensar melhor na saúde, protege essa pessoa de depressão, de AVC, de doenças cardíacas, auxilia na população de câncer, especialmente de mama. Enfim, pode trazer
benefícios maiores do que os próprios tratamentos tradicionais que existem na medicina tradicional. Se a pessoa faz o bem, se ela se dedica a alguma atividade qualquer, caritativa, ela desperta isso, atenção, isso despertar dentro daquele que faz a sua parcela de caridade, um bem, felicidade, sentir que está ajudando o outro. Isso não fica contido apenas nele, é uma emoção que transpõe o seu corpo a outros. E assim para qualquer atividade. Tá? Esse estudo feito em 2016 com pessoas que se doaram de uma instituição de idosos que iam lá ajudar os empregados daquela instituição, fazendo tudo gratuitamente. Eles ajudavam o vô a sair da cama, que estava ali nada, limpar a cama, levar para caminhar. Faziam isso, por alguns meses eles fizeram. Depois eles responderam o questionário e olha o que eles disseram. O que foi visto naqueles voluntários, depois de 2 ou 3 meses ajudando as pessoas, vendo as problemáticas dos outros, sentindo-se bem em ajudar. Boa parte deles, ou quase todos, tiveram um aumento do sentimento de propósito de suas vidas. Passaram a ter um senso de bem-estar maior, uma diminuição do estresse, uma percepção de felicidade maior, quase todos passaram a perceber-se mais felizes, houve uma melhora da saúde mental de quase todos, diminuiu a frustração, recuperaram-se mais rapidamente de problemáticas, enfim, se sentiram também mais saudáveis. Com atos de benevolência, de doação, de voluntariado, de caridade. E a gratidão, ela está hoje numa grande quantidade de estudos que nós vamos encontrar na ciência, nós vamos ver gratidão. O bem que traz para nós. A prática do perdão. Como o corpo reage positivamente quando ele perdoa e negativamente quando ele mantém ressentimentos e raiva. Nós adoecemos, sim, por causa disso. Por fim, não falei nem remédio. As perguntas vão surgir, com certeza, questões de medicação, de linhas, de formas terapêuticas de tratamento. Esse japonês, Kazuo Murakami, disse certa vez essa frase: o cultivo de bons sentimentos. Tá? Cultivar bons sentimentos. Todos somos capazes de sentir gratidão, perdoar, estar feliz pelo bem-estar do outro. Mas isso a gente tem que cultivar. Porque também se perde no tempo se a gente não cultiva. Pensamento positivo. Difícil, né? Tanta coisa acontecendo no nosso país, aqui, lá, guerra, isso, aquilo. A gente tem dificuldade de manter-se positivo. Mas se nós conseguirmos, e ainda assim, cultivarmos o otimismo em relação à vida, esta situação, composta por essas 3 questões íntimas que qualquer um pode ter, gente, independe de status financeiro, do que for. O que um pode? Cultivar dentro de si bom sentimento. Ter um pensamento positivo. Ser mais otimista. Isso pode ativar nossos genes, estimulando o nosso cérebro com toda a sua rede de neurotransmissões, para que o corpo produza hormônios benéficos para nós próprios. Tá? A gente não precisa de uma fábrica, de uma indústria farmacêutica, de medicamentos caros, como tem aí, para ter isso. E ser uma pessoa feliz, veja esse neurocientista, fazer o bem, ser generoso, fazem parte de um grande ciclo contagiante e reverbera mais fortemente do que imaginamos. E ele complementa de uma forma mais importante. A base de um cérebro saudável, vamos dizer assim, de uma mente saudável, que é muito mais do que o cérebro estrutural, é ternura, gentileza e bondade. E todos podem ser treinados. Nós podemos trocar os nossos sentimentos que trazemos, que ainda temos de mágoa, de ressentimento, de raiva, de vingança, de que for, por esses. A nossa doutrina, felizmente, é um desses casos. Então, falar em dimensão espiritual dentro do nosso espírita, do centro espírita, de uma caminhada que vocês têm, é dizer assim, ela é um complemento, ela é uma força
auxiliar da saúde. Eu vou resumir somente num slide, para que vocês entendam que não basta apenas a gente querer. Não basta apenas, por exemplo, a gente assinar ali na frente, se assim fosse, um documento que pergunte da nossa fé. Como é que ela é? Quando é que a nossa fé, ou a nossa espiritualização vai ser uma ferramenta utilizável a nosso favor? Quando é que nós vamos abrir aquela caixinha de ferramentas que muitas vezes a gente tem em casa para pegar um determinado parafuso e não tem? A gente fica, puta cara, que droga! Não tem. Então não serviu de nada. Como é que ela vai servir? A espiritualidade ela surge como ferramenta principalmente em doenças cardiovasculares, onde os estudos foram mais extensos devido ao maior volume de estudos. O entendimento da influência das emoções positivas, toda vez que a gente foi capaz de transmutar o sentimento de raiva por perdão, nós estimulamos mente e corpo através de energia, de neuromodulação, de eixos que ligam a mente ao resto do corpo, o cérebro ao resto do corpo, gerando respostas imunológicas benéficas. Desta forma, busca-se fortalecer a abordagem e orientação dos pacientes na prática disso. Buscar essa ferramenta. E os efeitos só vão surgir, gente, se nós conseguirmos realmente modificar isso aqui, ó. Atitudes, pensamentos, vivos. Não adianta sermos apenas teóricos. É sair de uma tarde como hoje e chegar em casa, pensar, refletir, tentar dar um passo. E modificar aquilo que lá nos é difícil. No meio do trabalho, até mesmo dentro do trabalho que exercemos aqui dentro da sociedade. Tá, pessoal? Porque nós, se não modificarmos isso através da educação dos sentimentos, nós não teremos verdadeiramente aquilo que esperamos que a nossa fé faça em nós. É a caixa de ferramentas em que nenhuma daquelas ferramentas vai me ajudar para fazer exatamente o que eu queria fazer. Tá? Então nós estamos encerrando e encerramos aqui que a qualidade de vida que a gente busca dentro daqui, daquilo que se encontra, que se percebe nessa caminhada nas sociedades espíritas, do adoecimento de muitas pessoas que estão aqui, trabalhando e buscando, nós como espíritas devemos entender que, sim, buscar a dimensão espiritual é um caminho. Fortalecê-la, sim. Termos a espiritualidade a nosso favor e sermos coerentes com o Evangelho no nosso dia a dia. E buscarmos, sim, ajuda especializada, sim, terapia comportamental, medicação, seja homeopática, alopática, seja de qualquer for outra forma. Buscarmos cultivar os bons sentimentos, meditarmos, buscarmos a terapia complementar espírita. Ela, gente, poderá realmente nos ajudar a equacionar todas essas dimensões que nos compõem. Porque o ser saudável é o somatório do cuidado físico, do emocional, do social e do espiritual. Isso. Eu agradeço com essas mensagens de Tchaliano. O que ele nos dizia? Que todos nós ainda somos doentes em recuperação. E o mundo é essa escola abençoada, é esse hospital onde curamos desequilíbrios recorrentes através do sofrimento, que funciona por medicação compulsória. Então essas dores que se manifestam pelas doenças, os sofrimentos que se manifestam pelas doenças e adversidades, são essas formas que o plano maior encontra para reeducar o nosso espírito, a nossa moral e o nosso caráter. E dizer, o remédio eficaz está na ação da gente.
de nós próprios. Ele fala do próprio espírito enfermiço. E a cura real pertence exclusivamente ao doente, que deve se converter em médico de si mesmo. É isso. Agradeço que tem os livros que eu trouxe, tem os livros que estão lá na frente, muitos desses assuntos que nós falamos aqui estão nesses livros. Teremos tempo para autografá-los e teremos tempo para as perguntas que eu não pude contemplar, tá? Nessa exposição, por menos eu ter passado um monte. Mas era isso. Agradeço imensamente a vocês. Por enquanto, a gente vai dar uma pausa para depois continuar. Tá bom?